Senhores, bem-vindos a mais um encontro aqui de Direito Penal, Teoria da Pena. Eu sou o professor Diogo Eluan, professor de Direito Penal, e hoje o nosso assunto vai ser regressão. Lembrando que nos dois encontros anteriores, o que foi que nós tratamos? Progressão de regime. Então nós trabalhamos a progressão de regime anterior à modificação do pacote anticrime e nós trabalhamos progressão de regime posterior a modificação do famoso pacote anticrime. Então lá nós aprendemos todas as hipóteses em que ocorrerá a progressão com os seus percentuais, de forma objetiva e subjetiva. Agora o estudo é o seguinte, é regressão. A gente vai ter que aprender o que é a regressão e em que situações ela irá acontecer. Então é fácil, não é difícil. Primeira dica aqui que nós temos que ter a partir de agora, sabe qual que é? Estudo da Lei de Execuções Penais. Então esse tema está previsto na Lei de Execuções Penais, artigo 118. Então lá no artigo 118 nós vamos estudarmos o inciso 1, o inciso 2 e o parágrafo 1º. Não é difícil, é fácil, abra aí seu código e vamos acompanhar esse estudo, tá bom? Então galera, é o seguinte, o que é regressão? A regressão ela é basicamente um prejuízo que o apenado vai ter no seu caminhar da execução penal. Por que um prejuízo? Porque vamos imaginar o seguinte, na progressão de regime, nós aprendemos que ele sai de um sistema mais gravoso para um sistema menos gravoso. Se ele estava no fechado, ele vai para o semiaberto, e do semiaberto para o aberto. Então, ele vai caminhando de um sistema mais gravoso para um sistema menos gravoso. Aqui, na regressão, é o contrário. Ele sai de um sistema menos gravoso e vai para um sistema mais gravoso. E quando isso vai acontecer? Em algumas situações, que como eu acabei de falar, estão descritas no artigo 118 da Lei de Execuções Penais. Então vamos primeiro fazer o estudo do inciso 1º. O inciso 1º ele vai trazer duas situações em que nós vamos encontrar a regressão. A primeira situação prevista no inciso 1 do artigo 118 da Lei de Execuções Penais é que o apenado ele irá regredir quando ele praticar fato definido como crime doloso. Então é fácil de gravar essa. A primeira situação, se ele praticar um fato definido como crime doloso, vai ocorrer o que com ele? Ele vai regredir. Agora que detalhe que eu quero que vocês não caiam nessa pegadinha. Fato definido como crime doloso, ou seja, nós não estamos trabalhando com a hipótese do crime culposo. Então vamos fazer a exclusão dessa situação do crime culposo e vamos ficar aqui só com o crime doloso. Essa é a primeira situação prevista no inciso 1 do artigo 118 da Lei de Execuções Penais. A segunda parte do mesmo inciso 1, ela já vai tratar das chamadas faltas graves. O que é falta grave? É simples. Você vai abrir a Lei de Execução Penal, vai no artigo 50 e você vai encontrar o rol de situações que são consideradas como falta grave. Então, eu peço que vocês abram lá a Lei de Execução, no artigo 50, e dê uma lida em todas aquelas hipóteses que são consideradas faltas graves. Eu vou falar aqui algumas que são as mais comuns previstas lá no artigo 50. Fuga é a campeã, é a que mais tem regressão por falta grave em virtude da fuga, está lá previsto no artigo 50 da Lei de Execuções Penais. Nós temos também a posse de celular ou de qualquer outro mecanismo por difusão de rádio em que o apenado possa se comunicar externamente. Isso também é uma hipótese de falta grave. Nós temos também uma outra situação prevista aqui no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que é a posse de qualquer instrumento que possa colocar a integridade física dos outros componentes do presídio em risco. Então, se ele tiver, por exemplo, um canivete, uma faca, qualquer situação dessa de forma indevida, que possa colocar em risco a situação dos outros apenados lá no centro de recuperação, a pessoa que foi encontrada com isso vai ocorrer a regressão. Então, essas são as hipóteses previstas no inciso 1. Nós temos também agora a hipótese prevista no inciso 2.
ela pode até parecer um pouquinho complicada, mas ela não é, ela é fácil. Que hipótese é essa? Se ocorrer condenação por fato anterior ao que o apenado esteja respondendo, e na somatória dessa pena, o regime que foi aplicado a ele seja incabível, ele vai ter que regredir. O que isso quer dizer, professor Diogo? É muito simples. No nosso primeiro encontro, nós aprendemos as regras da reclusão, da detenção, tá bom? E quando o juiz vai poder estabelecer os regimes. Nós aprendemos, por exemplo, que quando se tratar de condenado primário, o regime fechado, ele só será aplicado, em regra, se a pena for superior a 8 anos. Então vamos imaginar o seguinte: do que trata essa hipótese do inciso 2 do artigo 118 da Lei de Execuções Penais? Ela trata do seguinte: vamos imaginar que um apenado tenha sido condenado a 6 anos. Ele sendo primário, ele vai ficar onde? Regime semiaberto. Agora vamos imaginar que depois de 3 meses, ele no regime semiaberto, apareça uma nova condenação por um crime que ele tinha praticado anteriormente, e foi estabelecido 4 anos de reclusão. Então ele foi condenado a 4 anos. Quando nós realizarmos a somatória dessas sentenças, 6 anos pelo primeiro crime e 4 anos pelo segundo crime, nós vamos chegar aqui à conclusão que ele alcançou o percentual de 10 anos. Então, com um percentual de 10 anos, ele não pode ficar no regime semiaberto. Ou seja, ele terá que regredir para o regime fechado. Então, essa é a hipótese prevista para o inciso 2º. Eu vou agora aqui afastar, porque eu vou colocar o meu slide aqui para nós ficarmos acompanhando, e prestem atenção. Fiquem olhando aqui nesse material e acompanhando enquanto eu estou falando. Temos também aqui um parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ele vai tratar já da hipótese do regime aberto. Olha o que diz esse parágrafo 1º. Olha aqui a leitura desse parágrafo 1º. O condenado, ele será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Então, regressão não é um tema difícil, é um tema fácil. Basta você pegar, dar uma lida na Lei de Execuções Penais, uma lei que é muito negligenciada no nosso dia a dia, mas nós vamos fazer o estudo sistemático dela, e eu lhe aguardo no próximo encontro, que nós iremos falar sobre autorizações de saída. Um abraço!